Bem, meus amigos, então, boa noite. Então, hoje seria, vamos dizer assim, a live de inauguração, né? Vamos dizer assim, da MetaMax. Né? Eu estava conversando assim, com outros com os amigos, né? E aí eles já me conhecem, já sabem que eu tenho essa maneira de ser, de ajudar o aluno, de ajudar o aluno a fazer um pré-projeto, de ajudar o aluno a preencher o Lattes corretamente, de escrever artigo com alunos. Eu tenho mais de 500 artigos publicados, todos com os alunos, né? Aplicações de pesquisa operacional, né? E até eu corro atrás com eles, eu fico colocando pressão neles para a gente publicar esses artigos, porque eu sei que para eles concorrerem a uma vaga de mestrado, de doutorado, eles vão precisar desses artigos, né? Mais eles do que eu, né? Eu já tenho lá minha linha de pesquisa, todo ano sai mesmo meia dúzia de artigos, meu problema está resolvido, né? Mas eu fico em cima deles, vamos lá, vamos transformar teu TCC em artigo, tua dissertação, vamos mandar para o EJO, vamos mandar para Computers, como é que é? Applied Soft Computing, né? Então, eu fico em cima deles para a gente mandar esses artigos para viabilizar a entrada deles no mestrado, no doutorado, principalmente nas universidades de ponta. E aí, alguns amigos comentaram comigo, né? Falaram, Marcos, você pode aumentar a escala disso, né? Eu tenho a certeza absoluta que tem um monte de gente querendo entrar nos mestrados aí pelo Brasil, nos doutorados, mais o mestrando do que o doutorando, né? Acaba que o doutorando, durante o mestrado, ele já dá uma maciada, né? Então, no mestrado, ele já pega mais ou menos como é que a coisa funciona. Mas o aluno que saiu de graduação e quer fazer um mestrado, ele está completamente perdido, né? Ele não sabe direito o que é o currículo Lattes. Olha, eu dou aula numa turma, eu dou aula em duas faculdades para engenharia de produção. Eu perguntei, tipo assim, numa turma isso no nono período de engenharia de produção. Nono período. Uma turma de 60 alunos. Eu perguntei assim, quantos aqui têm o currículo Lattes? 4 alunos tinham o currículo Lattes, de 60. 4. Né? Então, quer dizer, imagina a quantidade de coisas que ele participou, iniciação científica, jornada acadêmica, que ele poderia ter colocado no Lattes dele, e ele não colocou, porque ele nem sabia o que era Lattes, não sabia que aquilo era importante para ele, né? Quer dizer, eu acho que assim, é uma falha até da universidade, né? O aluno, logo que entrasse no primeiro período, deveria ser a primeira exigência, abrir um currículo Lattes, né? Criar um currículo Lattes. Mas não é o que acontece. Então, vocês observem, de 60 alunos, só isso no penúltimo período de engenharia. No penúltimo, né? De 60 alunos, só 4 tinham currículo Lattes. Quer dizer, esse aluno que está se formando, qual é a chance dele passar em qualquer programa de pós-graduação? Não tem chance nenhuma, não vai passar, né? Não vai passar. Então, o aluno que está vindo da graduação, ele fica muito perdido. Ele não sabe o que é um pré-projeto, ele não sabe muito bem, ele não sabe nem preencher o currículo Lattes. Artigo, ele coloca periódico no lugar de anais de evento, curso de extensão, ele coloca informação, coloca as coisas até nos lugares errados. Eu pego os meus alunos e vou vendo item por item do Lattes com eles, né, para que eles não sejam mal avaliados no mestrado. Né? Então, tem a questão do currículo Lattes, tem a questão do pré-projeto, e alguns programas têm prova também. Né? Com relação ao pré-projeto, tem programa que você só manda o pré-projeto escrito, e aí o grupo lá avalia, o caso lá do IME. Caso do IME, a avaliação é fria. Vem para a nossa mão, a gente avalia o pré-projeto, dá uma nota e acabou.
né? Mas tem programa que faz uma entrevista com o aluno. O aluno tem que ir lá e defender o pré-projeto, né? Qual é a ideia de pesquisa dele, qual é... Então, assim, então, cada programa tem a sua especificidade, cada programa tem o seu... Isso tudo tem que estar no edital, né? Daí a importância de se fazer uma leitura cuidadosa no edital. Então, a nossa proposta na Metamax é justamente guiar, né? Fazer uma sessão, fazer um pacote de 4, 5 encontros, né? Via Zoom, via Meeting, o que for, justamente para guiar os alunos. Olha, teu Lattes aqui não está legal, tem que melhorar esse aspecto. Olha, vamos colocar um artigo assim assado. Olha, vamos escrever o pré-projeto, esse teu pré-projeto está confuso. Vamos fazer uma simulação que você está defendendo esse pré-projeto, para ver se você consegue defender bem a ideia. Então, a nossa proposta é essa, é estudar com o aluno o edital da instituição, né? Estudar o edital e preparar, né? Fazer um planejamento para que o aluno consiga entrar nesse programa, consiga obter êxito nesse programa. Isso eu já faço com os meus alunos há muitos anos, há mais de 10 anos, só que eu faço com os meus alunos assim, que eu convivo, né? No meu convívio diário, com os meus alunos na graduação. Então, já levei para o IME alunos da Uniswan, da Unigran Rio, do Senai. Por onde eu passo, eu vou levando os alunos comigo para o IME, para a UF, para a COP, né? E aí a ideia é justamente agora a gente aumentar a escala disso, né? Porque já que eu sei como fazer, não só eu, o professor Daniel também sabe, o professor Udebrando também sabe. Depois que a gente passa por essa jornada, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Então, eu gostaria que o professor Daniel falasse um pouco aí da sua experiência, do seu mestrado, do seu doutorado, como é que foi? Foi tranquilo? Não foi? Quantas vezes tentou? Fala aí, professor, por favor. É complicado. Aí você me pegou de surpresa, né? Bom, primeiro que essa colocação do professor Marcos, né? Isso que ele está se propondo a fazer é genuinamente muito interessante, porque de fato ajuda muita gente. Eu me lembro que, por exemplo, na minha época de mestrado, e aí eu sou um pouco mais experiente que vocês, né? Eu me formei em 2006. Eu saí, né, completamente verde. E eu sou de uma família de professores, né? Meus pais são professores da Universidade Federal da Paraíba. Ainda assim, né, eu fui fazer mestrado e fiz o meu pré-projeto. E, como todo mundo, fui atrás de um orientador, né? A gente não sabe o que é um orientador àquela altura. A gente acha que o orientador de graduação vai ser igual ao orientador de mestrado, vai ser igual ao orientador de doutorado. A gente só se depara com a realidade quando a gente entende o que é um orientador de mestrado e um orientador de doutorado. E vê que na graduação, na verdade, ali não é orientador, ali é um pai, né? E você já chega e toma logo uma porta na cara. Aí, finalmente, quando alguém decide atender você, piedosamente ele diz, olha, o teu tema é ruim, é horrível, é um fracasso, né? E isso quando alguém realmente quer te atender, né? Porque eles não poupam você, não como eles poupam na graduação. E te diz, ó, tu tem que melhorar isso, e aí se vira para melhorar. Funciona assim. E você escreve teu pré-projeto, todo cheio de erros, todo cheio de incoerências, contradições, né? Fora das normas da ABNT, fora das normas do edital. Ah, mas espera aí, é tão simples eu ler o edital e colocar meu projeto na norma. Ora, pensem comigo, né? Alunos de graduação que estão aqui. Vocês não conseguem atingir as exigências que os professores pedem, né, na aula, né? Costumeiramente, que dirá atingir a exigência de um pré-projeto, né? Então, eu me lembro que foi muito difícil, né? No caso do mestrado, professor Marcos, eu fiz e passei de primeira. No doutorado foram os 500. Eu tive
umas 3 ou 4 reprovações. Inclusive, teve um que eu fui reprovado porque eu não numerei a página. Veja só. O edital dizia que eu precisava numerar as páginas do meu projeto. Eu não tive problema de objeto, justificativa, tema, objetivos, metodologia, defesa do projeto. Nada disso eu fui reprovado. Os caras esperaram que eu fizesse tudo, pegaram os piruletes e fizeram assim, ó, vum. Você está reprovado porque você não numerou as páginas do seu projeto. E depois eu fui ver no edital que precisava ter numerado as páginas do projeto. Então, no doutorado, eu tive que levar umas boas 4 ou 5 reprovações para poder passar. Ou seja, do tempo que eu passei no meu concurso da Federal de Campina Grande, em 2011, para o tempo que eu defendi meu doutorado agora, em 2018, foram basicamente, eu passei acho que 10 anos entre trabalho e tentativas de doutorado. Então, basicamente, eu tive que recomeçar o meu mundo enquanto docente, eu estudava, então praticamente eu tive que recomeçar do zero, essa questão de que eu fui fazer doutorado depois de muito tempo de fazer mestrado. Então, para mim foi tudo novo, de novo, escrever projeto, ir atrás de orientador, tomar um monte de porta na cara, e com um detalhe a mais, eu fui para uma área que era uma área só vizinha, assim, próxima à área que eu queria, Eu fui para a área de arquitetura, fazer um modelo matemático dentro de uma área que eu trabalho, que é conforto acústico. Então, vejam que tornava-se ainda mais difícil mostrar para aquela banca o meu desejo de estudar. A arquitetura, por essência, vai fazer projetos, desenhos. Como é que um cara da engenharia vai fazer um modelo matemático dentro da arquitetura? Criar, uma equação para fazer a predição de ruído, de impacto. Inclusive, o professor Marcos me ajudou. Algumas análises matemáticas eu mandei para ele ver se tinha sentido. A gente conversava nessa época, enquanto eu viajava de Sumé para Campinas, eu ligava para ele e a gente batia papo na estrada, para ele me falar se as minhas retas tinham aderência ou não, com as correlações, etc, etc. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado você não ter orientação, e eu estou falando, veja que eu já era professor há muito tempo, eu dou aula desde os meus 18 anos, eu tenho 38, aliás, eu comecei a dar aula com 15 em reforço escolar, mas oficialmente aos 18, em escola, e já era professor. Então, o que eu noto é que hoje falta muita experiência, do aluno quando vai tentar um programa de pós-graduação. Então, o aluno continua entregando o projeto errado, o aluno não sabe definir a diferença entre objetivo e objeto de pesquisa e de tema. O aluno não sabe metodologia. Metodologia é um grande problema para quem é da engenharia. As pessoas confundem objetivo específico com Continua sendo um metodologia. problema para mim. Eu já terminei o doutorado e continuo com problema nisso, professor. Pois eu não tenho esse problema. Eu me considero um cara metodologicamente muito bom. Inclusive, que bom, professor. Eu faço metodologias, assim, gráficos de metodológicos. Até o professor Marcos utiliza os gráficos metodológicos que eu faço nos trabalhos dele. Então, assim, para mim, metodologia não é um problema. Então, eu tenho uma facilidade muito grande em entender o passo a passo das coisas. Então, é muito comum as pessoas confundirem objetivo específico com metodologia. E isso numa banca, se você pegar um cara cri-cri, como, por exemplo, eu sou, o cara vai te trucidar. Mas aí você tem a oportunidade de ter um programa que vai te fazer um treinamento. Eu queria ter tido essa oportunidade. E ter um cara que me ajude, me oriente. Isso aqui está errado por conta disso. A gente pode fazer uma simulação para saber se você está bom nisso. Então, assim, eu acho essa ideia ela é absolutamente fantástica. Aumenta em muito as possibilidades de você avançar, Sem falar, inclusive eu fui ler um edital hoje que saiu, da UFCG, da minha instituição, para o mestrado e doutorado de recursos naturais, engenharia e recursos naturais. Nesse momento de pandemia, o certame se caracteriza por projeto, entrevista e currículo Lattes. Olha que coisa interessante.
Projeto, entrevista e currículo Lattes. 3 coisas essenciais. Currículo Lattes você tem que, como o professor Marcos falou, compor. Então, desde a graduação já tem que começar urgentemente fazendo o quê? Artigos científicos em eventos. Aí é onde eu vou vender meu peixe, né, falando do CIMEP. As inscrições, né, a abertura, os prazos para submissão de artigos do CIMEP já está aberto. Então, quem quiser submeter artigo para o CIMEP, www.cimep, eu vou colocar aqui no chat. Ontem, no grupo, nosso grupo do WhatsApp da Engenharia de Produção aqui no Amazonas, o aluno compartilhou o CIMEP. Pronto. Nós estamos com o prazo de submissão de artigos aberto. Iniciou-se dia 10, vai até o dia 9 de maio, salvo melhor juízo. Nós somos um evento que tem indexação, ISSN e DOI. Então, isso dá um lastro científico técnico interessante para a gente. E vocês já podem ir alimentando o currículo Lattes de vocês. Isso é pontuação extra para mestrado e para doutorado. Como o professor Marcos falou, é outra oportunidade de você defender o teu trabalho num evento acadêmico grande e já começar a treinar a tua oratória para quando tu for fazer a tua defesa de mestrado. Olha a segunda etapa do sertão, qual é? Entrevista oral, ou tu vai gaguejar na hora que tu estiver conversando com o examinador. Pô, gaguejou, tá fora. Tu acha que alguém vai alisar a tua cabeça? Gaguejou, já era, cara. Falou errado? Já era, cara. Né? Já era. Então, esses eventos científicos servem para network e para que você desenvolva o que se chama das suas soft skills. Né? A galera gosta de dizer hard skills, soft skills, é a palavra da moda. Né? Você tem as suas soft skills, você precisa, né, melhorar essas soft skills. E os eventos científicos servem para isso, para você criar novos laços e para você melhorar essas suas soft skills. E a terceira coisa, construção do projeto. Esse é importantíssimo, porque se a banca não vir que o teu tema, por exemplo, não tem aderência com a linha de pesquisa, porque não é o que você quer pesquisar, é o que o professor quer orientar. Olha a diferença. Eu quero estudar sobre a banda Queen, o quadro que está aqui atrás de mim, mas o cara só gosta de estudar o que está aqui do outro lado, que é os Beatles. Mas você odeia os Beatles. Não tem... Bom, ou você estuda os Beatles, ou você vai para outro programa de mestrado. Hein, Daniel, se me permite uma parte, isso aconteceu, essa experiência, quando eu fui fazer o doutorado, eu fiz na UFSC, em Santa Catarina. E eu fiz exatamente isso que você comentou. E eu fui ver o que o professor, o que eles estavam pesquisando e o que mais me interessava. E eu escrevi o projeto, eu não só fui selecionado, como eu fui selecionado por aquele orientador ao qual eu tinha visto a linha de pesquisa. Depois a gente foi trabalhar numa coisa que ele nem queria mais trabalhar aquilo. Mas ele me chamou, ele me aprovou pelo projeto e falou, oi, Delbrando, beleza, mas vamos trabalhar outra coisa. Pois é. Então, assim, aí o que é que o professor Marcos, nessa mentoria dele, pode fazer? Pô, tu gosta do Queen, mas a linha aceita o Beatles. Então, vamos fazer o seguinte, qual será, ou qual foi, ou como houve a influência do Queen para os Beatles ou do Beatles para o Queen? Ah, esse é um programa que pode ter, de repente, aderência dentro do que o cara está pesquisando. Você criou, né, uma hipótese, a influência dos Beatles dentro da musicalidade do Queen, pronto. É para isso que serve uma mentoria. É para isso que serve um cara que tem mais de 500 artigos. Isso eu estou falando do professor Marcos, mas pode ser o professor Delbrando. É para isso que serve um cara que vai te ajudar. E que esse cara, por mais que você pense, pô, mas eu preciso disso, cara, como você precisa, como eu queria ter tido essa ajuda. Aliás, eu vou pedir a Marcos que me ajude no meu pós-doutorado. Eu vou me Nós, consultar. né, estamos juntos nessa lida, né, Daniel? Eu vou recorrer a Metamax para o meu pós-doutorado. Isso que o professor Daniel falou é absolutamente fundamental. Esse é o início da desgraça, né? Porque primeiro você, vou fazer o processo seletivo para fazer o mestrado na UNB. Aí você vai lá, paga a inscrição, se inscreve. A primeira coisa que o aluno faz é escrever um pré-projeto da cabeça dele, maluco. Eu quero estudar roteirização no plano piloto de Brasília. Ok.
Só que quando chega lá, quando você olha as linhas de pesquisa lá da universidade, não tem pesquisa operacional dentro da engenharia de produção. Então, quer dizer, já começa aí, que você faz um pré-projeto de uma linha de pesquisa que não existe no programa. Então, você já começou reprovado. Vai ser reprovado, porque nem existe aquela linha, né? Já começa por aí. Aí tem um segundo step, né? A segunda pergunta do milhão que derruba o candidato. Às vezes, aí você vai lá, olha, opa, peraí, lá tem PO, vou fazer PO. Show. Né? Vou fazer agora, vai abrir o mestrado com a Universidade Federal Fluminense, vou fazer. Aí você vai lá e faz um sensacional projeto de simulação a eventos discretos. O professor Éder deu aula ontem, né? Simulação a eventos discretos. Maravilha. Vou identificar gargalo, vou falar em teoria das restrições, vou usar o Arena. Ótimo. Mas acontece que lá na Fluminense não tem professor que trabalha com simulação. Lá tem professor que trabalha com análise motória de dados, é o professor João, trabalha com multicritério, é o Simões e o Helder, trabalha com grafos, é o Uchoa, né? A Priscila trabalha com cadeia de suprimentos. Atualmente, não tem ninguém que trabalha com simulação lá. Então, se você vai fazer o processo seletivo para a Federal Fluminense e faz um pré-projeto de simulação, você será reprovado, não porque o seu projeto está ruim, mas porque lá não tem professor de simulação para te orientar. Então, esse já é outro problema. Né? Então, quer dizer, tem vários detalhes. Né? Aí, não. Então, tá bom, vou fazer para a Federal Fluminense, tem lá o professor Zezinho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar lá no currículo Lattes do professor Zezinho e ver o que ele gosta de escrever. E o professor Zezinho, todas as publicações dele são na área de petróleo e gás. Não adianta você chegar com um pré-projeto para ele de educação, que ele não vai te orientar. Ele só tem pesquisa na área de petróleo e gás. Entendeu? Então, isso tudo são macetes que a gente só vai pegando com o passar dos anos. Né? Então, você tem que sondar quem são os professores do programa, quais são as linhas de pesquisa, o que cada professor estuda. Depois de fazer esse levantamento, aí sim você vai começar a fazer o seu pré-projeto, que mesmo assim pode estar uma porcaria. Precisa de uma revisão. Então, quer dizer, é um processo difícil, é um processo árduo, não é impossível, porque muitas pessoas passam, mas é o que o professor Daniel falou, às vezes a gente acaba tomando 1, 2, 3, 4 pancadas desnecessariamente. Né? Professor Debrando, fala, o senhor queria falar? Não, era aquilo mesmo. Eu acho que você foi perfeito. Você tem que adequar. Eu lembro que eu também fui reprovado em alguns processos seletivos para o doutorado. Mestrado eu entrei de primeira também. Era um programa novo aqui no Amazonas e tem aquela vantagem. A gente da área de estatística, a gente consegue verificar esse processo de coleta, análise, produção e análise de dados com facilidade. Isso ajuda muito na hora de a gente escrever um projeto. Então, para a gente ser bem organizado, como eu sou estatístico, isso facilita. Eu fiz mestrado em economia, né? Trabalhei com econometria. Então, foi legal. Agora, quando eu fui tentar o doutorado, levei uma pancada para o FMG e uma aqui para o INPA. Eu fiz um projeto incrível, mas eu não pensei no orientador. Eu errei exatamente nisso. Eu queria trabalhar com simulação estocástica, trabalhar com cadeia de Markov no Instituto do INPA. Só que o projeto estava legal, mas não tinha ninguém que orientava nessa área. E algum tempo depois, mais experiente, eu fui nessa linha que o senhor falou. Então, são cabeçadas desnecessárias. Desnecessário. E cada professor tem a sua mania, né? Na Casa da Pesquisa Operacional, um menino lá que já fez um mestrado com o professor
Montevec, lá na Unifei, e aí foi tentar o doutorado no ITA, né? Aí veio todo chororô falar comigo, né? Pô, professor, me dei mal lá no ITA. Eu falei, mas por que você se deu mal? Não, o professor me perguntou assim, o que você quer estudar? Aí ele falou, não, eu quero fazer inteligência artificial, aplicar em tal negócio. Aí ele, não, a aplicação não é comigo, está fora. Quer dizer, ele... Tem professor que não gosta de aplicação. Eu tive uma experiência com essa. Quando eu estava no mestrado, eu estava trabalhando com... Já estava na parte de otimização, já estava querendo ir por aí, e eu procurei um professor meu da graduação que tinha feito doutorado em otimização na COP, e eu fui conversar com ele. Falei, Delbrando, nem adianta, cara, porque teu negócio é aplicado, né? Então, nem adianta, nem quis conversar comigo. Tem professor que não gosta de aplicação, é contra a aplicação. Eu acho que isso é uma disfunção, né? Eu acho que a gente, na engenharia, a razão de ser é pegar os métodos e aplicar para melhorar a vida das pessoas, né? Essa é a nossa vocação, resolver problemas. Mas tem pessoas que não gostam, né? E aí, esse membro da Casa da Pesquisa Operacional, ele foi sumariamente reprovado no ITA porque falou uma frase errada para o avaliador, né? Então, eu falei, poxa, você foi ingênuo, né? Você deveria ter olhado o látis dele. Se o cara gosta de falar de arranjos metodológicos, propor novos frameworks e tal, ele é um cara mais teórico. Tem que falar o que ele quer ouvir, né? Exatamente. É um cara mais teórico, você tem que caminhar mais para o lado mais teórico. Né? Se alguém chegar para mim dizendo que quer fazer teoria, eu descarto direto, porque comigo é prática. Exatamente. Então, você precisa conhecer, precisa pesquisar sobre o seu potencial orientador. Né? Então, eu vou rapidamente aqui, principalmente para os mais jovens, né, que eu acho que ainda não conhece muito bem como é que funciona. Deixa eu ver se minha caneta está funcionando. Eu vou rapidamente passar aqui alguns detalhes. Né? Bem, então, a primeira coisa que o pessoal tem dúvida são os tipos de pós-graduação. Né? Então, quando eu falo em pós-graduação, eu tenho aí basicamente dois tipos. Né? Eu tenho a lato sensu e a stricto sensu. Né? Então, eu tenho aqui a lato sensu. A lato é sensu ou sensu? Acho que é sensu. Sensu. Né? Sensu. Com O, né? Lato sensu. E você tem aqui a stricto sensu. Stricto sensu. Né? Essa aqui é tranquila, né? Normalmente você tem um processo seletivo mais simplificado, ali análise de currículo, a maioria é paga, né? Aí você vai fazer, ou na Fundação Getúlio Vargas, se você tiver com grana, né? Escola Superior de Propaganda e Marketing. É uma especialização, né? Isso aqui é ou MBA. Isso aqui é um MBA ou uma especialização, né? Ou especialização. Então, assim, na prática, né? Na prática, falando português claro, né? Pagou, passou, né? Eu costumo... É quase um curso informativo do que formativo, né? Você se inscreveu, pagou a primeira mensalidade, tu está inscrito na pós-graduação lato sensu, né? Tudo bem que tem algumas universidades públicas que estão oferecendo algumas especializações gratuitamente. Aí, né, eu já conheço várias, né? E aí tem lá um processo seletivozinho, você tem que fazer uma cartinha, e etc. e tal. Né? Mas o nosso foco aqui da Metamax é essa pós-graduação aqui, ó, que é stricto sensu.
Então, é por isso que nós estamos falando no mestrado e no doutorado. No mestrado e no doutorado, né? Aí, muita gente pergunta assim, mas, professor, por que que eu vou deixar de fazer um MBA, uma especialização, para fazer um mestrado e um doutorado? Ou, o que que eu devo fazer, um MBA ou um mestrado? Muito aluno pergunta isso, né? Eu acho interessante fazer uma especialização antes, né? Um MBA, uma especialização, ajuda a dar uma maturidade, aprende a desenvolver um trabalho de conclusão um pouco melhor do que o da graduação, né? Eu acho interessante uma pós-graduação lato sensu antes de partir para estrito sensu. Mas aí muito aluno pergunta, por que que eu vou fazer uma pós-graduação estrito sensu? Bem, no meu entendimento, ela é especialmente interessante para quem quiser seguir a carreira acadêmica, né? Se você pensa em dar aulas, né, seja em universidades públicas ou privadas, você pensa em dar aula, fazer concurso para professor, né? Aí necessariamente você precisa fazer uma pós-graduação estrito sensu. No mínimo, eu posso ir até mais além. Eu posso ir até mais além, Marcos. Uhum. Recentemente, né, eu tenho dito aos meus alunos que, para além da docência, que é o que se espera para quem vai para o estricto sensu, um mestrado, né, abre muitas portas para o campo profissional. Eu não estou falando do campo acadêmico, do campo profissional técnico. Eu compartilhei há 20 dias atrás uma vaga numa grande montadora, que os requisitos eram requisitos simples. Formação em engenharia de produção, obviamente que português, inglês, espanhol e italiano. Aí alguns cursos, como por exemplo o Power BI, né, aquele que a gente conversou naquele dia, alguns cursos de Data Science, né, para analista de dados, e mínimo mestrado. Mínimo mestrado. Caramba, para emprego para onde? Para analista de uma montadora. Entendi. Quer dizer, as empresas elas começaram a entender, coisa que eu já falo há mais de 15 anos na sala de aula, que, na realidade, o profissional que tem um mestrado, ele não é apenas um professor. Ele é um cara que aplicou uma técnica, que desenvolveu um produto, né, que descobriu Descobriu não porque ele não fez uma tese, né? Mas que, enfim, deu um complemento, avançou em um estudo, e que esse cara ele tem um conhecimento que é um conhecimento aprofundado sobre determinado tema. Então, um cara que, por exemplo, tem mestrado na área de engenharia de produção, grande área, gestão da produção, e aí se eu estou falando de grande área, eu posso estar falando, por exemplo, do recorte, ele trabalhou na área de qualidade. E lá na área de qualidade, ele trabalhou com, por exemplo, Kaizen. E aí lá no Kaizen, o cara acrescentou dentro do Kaizen uma filosofia diferenciada. Quer dizer, qual o impacto que isso tem para uma montadora? Enorme, né? Melhoria contínua. Então, eles começaram a entender agora, que na realidade o cara que tem mestrado, ele na verdade ele é um engenheiro superior. Ele é um profissional superior, porque além do detalhe técnico que a formação do engenheiro dá, ele tem também o quê? Um detalhe acadêmico trazido pelo lastro da defesa da dissertação. E complete com o fato de que a dissertação, o meio acadêmico traz consigo o quê? Toda a carga de oratória, de psicologia, de trato com as pessoas, não é? De uma maior paciência, ou seja, na realidade você está trazendo um pacote completo que a graduação não te dá, mas que a pós-graduação estricto sensu dá para você. Então as empresas começaram a descobrir algo que há mais de 15 anos eu já falo. Eu digo as empresas aqui no Brasil.
né? Porque são atrasadas, né? A gente está na Revolução 2.5 e o mundo está na 4. Nós estamos na 2.5. Então, é só para fazer um detalhe da importância, e eu digo aos meus alunos, se vocês acham que mestrado é para professor, vocês podem pegar as coisas de vocês e ir embora, que vocês não servem para cá. É verdade. Pois é. Muito Nós temos aqui, Marco e Daniel, um professor que ele concursado aqui do Instituto, e ele está de licença, e a gente decidiu não desligá-lo, ele está com licença para interesse particular. Primeiro que a gente não conseguiu segurar com salário aqui de professor universitário, ele está na Samsung, uma das maiores empresas do mundo, tem fábrica aqui em Manaus, vocês sabem, e ele continua vinculado à instituição, a gente fez questão de mantê-lo, porque é uma comunicação, nós temos projetos milionários aqui na área de pesquisa e pós-graduação, com a parceria com a Samsung. Então, é tudo isso que você falou, né? Inclusive, a gente abriu mão de um professor para a gente manter essa ponte. Não tinha como segurar o professor. Marcos, me dê permissão rapidamente para eu... já está aqui, né? Para eu habilitar aqui uma tela compartilhada, por favor. Vai. A Laís, que é a nossa chefe de operações do CIMEP, me mandou aqui uma outra vaga de trabalho. Vai. Pronto, vejam aí essa vaga. Mestrado em Economia, Engenharia e área de afins. Pronto. Experiência em avaliação socioeconômica, experiência em gerenciamento de projetos, boa comunicação interpessoal, habilidade na redação textual e fluência em inglês. Pronto, eu preciso falar de novo ou está aí, na cara de vocês? E não é para dar aula, né? Não é para dar aula, é para você trabalhar no governo sem você fazer concurso. Você vai trabalhar diretamente no executivo. Não é? Tá aí, ó. Olha quanto é que você ganha aí, ó. 10 conto, mais auxílio moradia em Brasília. Impressionante, né? Pois é. Agora me fala, ó, isso aqui já passou, né? Eu também mandei para os meus meninos. 28 de dezembro. Agora, diga, me fala se não é importante no estricto senso. Eu não trabalho com eu trabalho matando, né? Mostrando as coisas. Tá aí. É verdade. Bem, mestre, deixa eu só acrescentar uma coisa em relação a essa vaga do Ministério da Economia. Isso é uma tendência atual agora. Eu sou servidor do Ministério da Saúde, acabei de fazer uma seleção para o Ministério da Economia, e uma coisa que pesou foi o fato de não ter nem terminado o mestrado. Eu ainda estou fazendo mestrado em engenharia. Aí, por conta disso, eu fui aprovado, vou começar no Ministério da Economia, se tudo correr bem, já no mês que vem. E pelo que eu conversei com a RH lá, pelo que eu conversei ainda com o pessoal lá do Ministério da Economia, isso é uma tendência atual. Agora, boa parte das seleções, dos cargos comissionados, vão ser feitos, orientados dessa forma, seja para servidor ou não. Exatamente pelo que eu disse, né, Vitor? Baseado no que eu disse, né? Sim. Exatamente. Então, meus amigos, nós temos aqui a pós-graduação Lato Sensu, que é o que eu falo para os meus alunos. Fez o processo seletivo para o mestrado, não passou e tal, não se acanhe. Aproveita o tempo que você está à toa e vai fazer uma pós-graduação Lato Sensu. Faz uma especialização. É melhor do que ficar parado em casa, né? Vai fazendo a especialização ao longo do ano. No final do ano, tenta o mestrado novamente, né? E aí nós estamos aqui na pós-graduação estrito sensu, que ou é o mestrado ou é o doutorado, né? Mestrado, nós temos o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, né? Por exemplo, no mestrado profissional, eu já fiz a mentoria de um aluno que fez aquele mestrado profissional da Sociedade Brasileira de Matemática, o Profmat, é um mestrado profissional, né? E tem os mestrados acadêmicos. O doutorado é a mesma coisa. A maioria ainda é acadêmico, mas há uma tendência de aumentar, né, de surgir aí os doutorados profissionais. Particularmente, eu, né, não estou dizendo... particularmente, eu não vejo muito sentido
um doutorado profissional, vamos dizer assim, mas, enfim, porque no doutorado você tem que realmente ter uma ideia inédita, uma ideia que ninguém teve, né? E tal. Então, eu acho que foge um pouco aí da questão profissional. Mas, enfim, é uma tendência e já é um fato, né? Um mestrado profissional. Pois bem, cada programa de pós-graduação, a UFRJ, o Instituto Militar de Engenharia, a UFCG, lá do professor Daniel, a Universidade Federal Fluminense, cada universidade, cada programa tem autonomia para fazer a sua própria seleção. Então, não é uma seleção uniformizada. Tem lugar que tem prova, tem lugar que não tem lugar que pega currículo, tem lugar que não pega, tem lugar que faz entrevista, tem lugar que não faz, né? Mas, normalmente, o que eu vejo na maioria dos lugares? Vou botar aqui, peraí. Normalmente, o que eu vejo é o seguinte: aonde que vocês terão avaliado? Normalmente, nós temos aqui a avaliação do currículo Lattes. Então, eu já falo para vocês, quem não tem currículo Lattes, já cria o seu currículo. Sem currículo Lattes, você não existe. Quem não tem currículo Lattes não existe para a academia. É um fantasma. Então, o primeiro passo é fazer um currículo Lattes. Depois se preocupar com o preenchimento dele, né? Então, normalmente, essa avaliação se dá como? Primeiro, é a avaliação do seu currículo Lattes. Depois, normalmente, você tem que apresentar um pré-projeto. Um pré-projeto. Que pode ser apresentado ou não, né? Tem lugar que você tem que defender na frente de uma banca o seu pré-projeto, e tem lugar que não, né? Por exemplo, lá na Universidade Federal Fluminense não tem. Você entrega teu pré-projeto e acabou, né? Agora, tem lugar que você tem que defender, né? Então, o teu pré-projeto, ele pode ser apresentado ou não apresentado. Não apresentado. E alguns programas têm prova, né? Alguns programas têm prova. Uns têm, outros não. Então, normalmente, são esses 3 tipos de avaliação. E as 3 exigem preparação. Não é a Bangu. Então, o que eu falei, com relação ao currículo Lattes. Currículo Lattes, você vai fazer engenharia de produção, você vai fazer na área de PO e tal, você tem que se preocupar em fazer um curso de análise de dados, um curso de estatística, né? Você tem que apresentar artigos na Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, você tem que preencher o seu Lattes com as coisas certas, né? Também não é só encher o Lattes de qualquer jeito. Você tem que encher o seu Lattes com as coisas certas, com as coisas que o avaliador quer ver para aquele programa, né? Então, a primeira coisa tem a preparação do Lattes. Depois tem a preparação do pré-projeto, que aí é o que eu falei. Você tem que ver quais são as linhas de pesquisa da universidade, do programa. Você tem que ver quem são os professores que estão lá. Você tem que vasculhar o currículo Lattes dos professores para fazer um pré-projeto já alinhado com o que o cara pesquisa. Porque, senão, o seu pré-projeto vai ser reprovado, né? E, além disso,
além de pesquisar a linha de pesquisa, as linhas de pesquisa, e pesquisar o currículo Lattes dos professores da linha de pesquisa, o teu pré-projeto ele tem que ter uma boa ideia. Né? Ah, tá bom, pesquisei que lá no ITA tem a professora Carmen Belderheim. Ok. Professora Carmen, ela pesquisa métodos de estruturação de problemas. Ok. Se eu vou escrever um trabalho de método de estruturação de problemas, não quer dizer que eu vou escrever um bom trabalho. Né? Então, quer dizer, além de pesquisar qual é a linha, lá existe a linha de PSM, quem cuida dessa linha é a professora Carmen, eu vou lá, vou vasculhar o currículo Lattes dela, e aí vou fazer um pré-projeto em Problem Structure Method. Mas não quer dizer que o meu pré-projeto está bem escrito. Pode cair na mão dela e ela reprovar. Né? Então, quer dizer, além disso, eu tenho que ter uma boa ideia, e ele tem que estar escrito da maneira correta, é o que o professor Daniel falou, metodologicamente correto. Um pré-projeto ele tem um passo a passo que precisa ser seguido. Né? Introdução, metodologia, justificativa, objetivo, papapá, relevância, o que aquilo vai trazer de bom para a sociedade, né? Qual é a lacuna que aquilo vai preencher. Então, além da ideia ser boa, existe uma liturgia que precisa ser seguida. E se ela não for seguida, você será reprovado. É o que o professor Daniel falou. O pré-projeto dele estava sem a numeração das páginas. Ele foi reprovado, porque não havia numeração nas páginas. É isso. É simples assim. Né? Então, além de ter uma boa ideia, ele precisa estar escrito da maneira correta. Escrito da maneira correta. Metodologicamente falando, né? Ele precisa estar escrito da maneira correta. E aí nós temos a preparação para a prova também, né? Por exemplo, lá na Federal Fluminense nós temos a prova. São duas provas. Uma prova de inglês técnico e uma prova de lógica matemática, que é a prova do GMAT. Então, naturalmente, eu tenho que me preparar essas duas coisas, né? Quando eu fui fazer o doutorado na Fluminense, eu fiquei 6 meses tendo aula particular de inglês com uma professora nativa, só pegando texto técnico. Logística, não sei o quê, papapá, estrutura aeroportuária. Né? Fiquei 6 meses estudando e também resolvendo as questões de matemática da prova do GMAT. Né? Então, você precisa se preparar para a prova também. E aí eles fazem uma composição dessas 3 notas e sai a sua classificação. Então, realmente, assim, você quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, e se você for lá e fizer na orelhada, vai ser 2 trabalhos, fazer e ficar reprovado. Né? Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Então, o nosso objetivo é justamente te ajudar nesse passo a passo, né? De ver se o seu Lattes está bem estruturado, se o teu pré-projeto está alinhado com os professores lá da universidade onde você pretende fazer o teu processo seletivo, né? Se a ideia está dentro da linha de pesquisa, se você teve uma boa ideia, se o escopo não está muito amplo, se ele está metodologicamente escrito da maneira correta, né? Aonde que você pode pegar material para estudar para a prova. Então, o nosso objetivo é justamente apoiar, né? O objetivo da Metamax é justamente apoiar. É o que eu falei, eu já faço isso há anos, há mais de 10 anos, já tenho dezenas de alunos que já fizeram FRJ, IME, ITA, UF, né? Eu só estou agora popularizando isso para mais pessoas
do Brasil todo, né? Devido à experiência que eu venho trazendo ao longo do tempo. Tá? Então, era isso. Daniel, falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu acho, Marcos, que uma coisa que é importante a gente dizer também é talvez como procurar, porque às vezes os meus alunos eles perguntam, professor, como é que eu procuro um programa de mestrado ou um programa de doutorado? Às vezes surge muito essa dúvida. Procurar um programa de doutorado, o aluno já sabe mais ou menos o caminho das pedras. Mas para o estudante achar um programa de mestrado, muitas vezes surge essa dúvida, né? Então, talvez fosse bom, professor, já que o senhor está explicando um pouco sobre isso, qual o passo a passo para o aluno encontrar um programa de mestrado? O que é que ele deve fazer? Entrar num site, enfim, no Google, esse tipo de... Como é que deve proceder? Não, cada programa tem o seu site, né? Tem a sua... tem lá o passo a passo, como é que faz para... Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar. Espera aí. Deixa eu ver se abre aqui. Porque, normalmente, por exemplo, os sites das universidades, se você colocar, por exemplo, Campina Grande, o FCG, né, .edu.br, aí lá vai ter a aba de graduação e vai ter a aba de pós-graduação. Isso acontece para a UFCG, isso acontece para a UFPB, isso acontece para a UFPE, estou falando aqui do Nordeste. Então, pela minha experiência de sempre estar fuçando essas coisas, sempre que eu quero procurar se aquela universidade, por exemplo, tem engenharia de produção, para saber quem é o professor coordenador, caso eu precise entrar em contato para falar alguma coisa do CIMEP, eu vou desse jeito, eu vou na graduação, abro a página da instituição, procuro graduação, procuro os cursos, clico no curso que eu quero, que é engenharia de produção, e aí eu vou atrás do telefone do coordenador. E aí o procedimento análogo vale para pós-graduação. Quando você fizer isso, em clicar em pós-graduação, vão aparecer quais são as pós-graduações que tem lá, mestrado e doutorado. Aí você clica em mestrado, aí vai aparecer a lista de mestrados. Depois a lista de doutorados. Aqui no IME, ó. Então, tem lá, ó, ime.eb.mil.br, né? Então, abre lá a página do IME, aí é justamente o que você falou, né? Está aqui, ó, formação institucional, concursos, ó, graduação, pós-graduação, né? Aí eu clico aqui, está lá, ó, informações gerais, bolsa de estudo, processo seletivo, declarações, especialização, mestrado, doutorado, né? Então, vem aqui informações gerais, ó. Ele já diz como é o curso de pós-graduação do IME, né? Eu tenho aqui, ó, o processo seletivo, como é que acontece, né? Então, está lá, né, as instruções reguladoras, papapá. Mas até isso também, para quem não está acostumado, não é um processo muito, né, muito natural, né? Instruções reguladoras para inscrição. Quer dizer, o cara que nunca pegou esses regulamentos, né? No ensino militar, científico, tecnológico, o cara ele fica até meio perdido na hora de ler essas regras, né? Mas estou aqui, tem, por exemplo, mestrado. Tem lá dizendo, né? E aqui os cursos, ó. Por exemplo, o meu curso é o de sistemas de computação. Então, está lá. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Quer que eu saia para comprar depois daqui? Às vezes ele dá está carregando ali, não carrega. Ah lá, abriu ali, né? Engenharia de defesa. Deixa eu ver aqui. Sistemas de computação. Está lá. Ó. Aí tem as linhas, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Os objetivos do curso, ó.
promover investigação científica e tecnológica na área da computação, né? Aspectos históricos. Né? Então, aparece critérios de seleção. Né? Critérios de seleção. Então, aqui tem toda a regra do jogo. Né? Como é que vai ser o critério de seleção para entrar no mestrado do INE? Está lá. Aqui tem tudo explicando. Né? Tem aqui o corpo docente. Né? Então, você vai lá ver o corpo docente, você fala, eu quero mexer com inteligência artificial. Não adianta você escrever qualquer coisa de inteligência artificial. Você tem que procurar aqui quem é o cara que trabalha com inteligência artificial. Né? Então, o Anderson, o Coronel Anderson. Ele trabalha com modelagem computacional e com defesa cibernética. Não é esse cara que eu estou procurando. Cláudia Justel. Complexidade de computação e algoritmo. Não é esse que eu estou procurando. Né? Computação gráfica e sistema multimídia. Não é esse que eu estou procurando. Né? E a área de conhecimento, segurança da informação, criptografia. Não é esse que eu estou procurando. Coronel Júlio César Duarte, área de conhecimento, inteligência artificial, bingo. Descobri o cara que eu estava procurando. O pré-projeto que eu vou fazer é direcionado para esse cara aí. Vai cair na mão dele. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Então, eu já tenho que pegar o nomezinho dele, ir lá no Lattes dele e ver o que esse caboclo gosta de escrever. Que é em cima disso que eu vou montar o meu pré-projeto. Né? Então, olha lá. O que ele escreve? Vamos lá. Guerra eletrônica, aprendizado de máquina, machine learning, aprendizado profundo, inteligência artificial, processamento português e análise de malware. Vamos ver as publicações dele. Vamos ver o que ele está publicando. Construindo uma base para experimentação de malware. Dinâmica da digitação aplicada à autenticação. De gesto, reconhecimento de gesto de mão, de aprendizado profundo. Aqui já apareceu malware de novo. Predição, não sei o quê, de comportamento financeiro. Né? Então, machine learning, algoritmo de machine learning de português, reconhecimento de nomes em português. Né? E aí você vai tendo um perfil do que esse cara gosta de escrever. E aí você já vai fazer um pré-projeto do tamanho certinho desse cara. Né? O caminho é esse. Bem, eu já estou até dando a mentoria, né? Já estou até falando o que é para fazer. Estou até... Obrigado aí pelas dicas, professor. Estou até falando o que é para fazer, ainda estou até me antecipando. Mas é isso, pessoal. Então, assim, praticamente já temos aí 1 hora de conversa. Eu não vou me prolongar muito mais. Como eu falei, a ideia é ajudar, é trazer um pouco dessa minha experiência já de mais de 10 anos e de dezenas de alunos que eu já coloquei no IME, no ITA, na UF, na UFRJ, na Marinha, rapaz, todo dia aparece 2, 3 tenentes atrás de mim. Comandante, vou fazer prova para não sei aonde. Aí eu fico lá a manhã inteira conversando com eles o que eles têm que fazer. Né? O pessoal na Marinha já me conhece por fazer esse trabalho. Né? Todo mundo que tem alguma dúvida, coisa acadêmica, já vai lá me procurar. Não porque eu sei demais, não é isso. É porque eu gosto da academia, eu vivo a academia no meu dia a dia. Meu trabalho na Marinha está diretamente relacionado com a academia, os modelos que eu desenvolvo. Né? Eu tenho um relacionamento muito próximo com a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, eu faço parte da diretoria, então isso me deixa mais próximo ainda. Né? Então, o objetivo é o que eu falei,
O objetivo é continuar fazendo o que eu já fazia, mas só que agora numa escala nacional. Agora eu vou poder ajudar a gente de Manaus, a gente de Mato Grosso do Sul, Curitiba, né? E não só aqui nas cercanias aqui do Rio de Janeiro. Tá? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Está tudo bem? Laís, ótimo. Professor Daniel, quer falar mais alguma coisa? Não, professor, para mim ficou tudo bem claro. Obrigado. Então, essa foi a nossa primeira live. E a minha ideia é, na medida do possível, até se o professor Daniel tiver disponibilidade para me ajudar, semanalmente ou de 15 em 15 dias, a gente fazer um pequeno encontro onde eu vou... hoje tem umas palavrinhas da moda, né? Hoje em dia a gente chama de snack learning, né? Semanalmente, eu vou largar um snack. Olha, quer pegar artigo bom de PO? Tem que vir aqui, ó. Entra aqui na base Scopus, papapá, olha esse journal aqui que você só vai pegar artigo bom. Né? Quer escrever direito aqui o teu resumo do currículo Lattes? É assim que faz. Ó, papapá, papapá. Então, toda semana, na medida do possível, né, dentro da minha disponibilidade, e se o Daniel também tiver, mas eu vou avisar, fiquem de olho, eu vou avisar no LinkedIn, vou avisar no... Aliás, eu vou fazer o seguinte, nós temos um grupo no Telegram, eu vou mandar o link aqui, que aí quem quiser entra no grupo, quem quiser acompanhar, né, quando é que vai ter live, as dicas, quem quiser entra, quem não quiser, não quer, tudo bem. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Cadê aqui? Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço para pegar o link? Share link. Não, esse aqui não. Deixa eu tentar me achar aqui, espera aí. Create, export, delete. Não faço a menor ideia como é que eu faço aqui. Mas vamos ver, espera aí. Vou pegar no meu celular. No celular eu acho que eu consigo. Vou pegar aqui. Vamos ver se agora vai. Então, faça um teste aí. Mandei aí. Então, aí, semanalmente, eu aviso pelo nosso grupo Telegram, olha, vou fazer uma live essa semana explicando como é que se escreve um artigo. Vou fazer uma live essa semana explicando como é que você, né, destrincha lá o edital do mestrado. Vou fazer uma live essa semana explicando como é que é a prova lá do concurso da Marinha. Entendeu? Então, semanalmente, eu vou tentar fazer uma... e essas gravações eu vou colocar tudo lá no nosso canal também. Deixa eu pegar aqui o nosso canal aqui no YouTube. Quem quiser entrar...
Eu já vou colocar esse encontro de hoje lá no nosso canal, tá? E o que tem de muito legal lá no nosso canal é que já há vários depoimentos de casos de sucesso, de alunos que se prepararam com a Metamax, seguiram... Tem o Instagram também, Marcos? O Instagram... Espera aí. Então, lá no YouTube, eu já coloquei 4 depoimentos, mas tem mais, eu vou colocando aos poucos, né? De alunos que seguiram passo a passo, fizeram o pré-projeto, escreveram um artigo e tal, e foram aprovados. Tem o professor Fabrício Maione, que eu orientei ele, foi aprovado agora no doutorado da Universidade Federal Fluminense, né? Tem a Paula, a Natália, que foram aprovados lá no Instituto Militar de Engenharia. Achei Então, aqui, @Metamax Mentoria. @Metamax, isso aqui é do Instagram, tá? E, mais uma vez, depois a gente pode fazer um encontro só para falar do CIMEP, hein, Danilo? Vamos fazer. O Inclusive, currículo Lattes é a cereja do bolo, tanto no mestrado quanto no doutorado. Precisa ter artigos lá no currículo Lattes, né? Podemos fazer um voltado para o CIMEP. Pois é, e aí, se vocês quiserem fazer um processo seletivo de mestrado ainda em 2021, a hora de botar a mão na massa é essa. O professor Daniel é o CEO, é o coordenador geral do CIMEP, e as inscrições já estão abertas até maio. Então, lá é o lugar certo para vocês mandarem os artigos de vocês, tá? O artigo de lá tem SSN, tem DOI, tudo direitinho. Então, com certeza, vai ajudar a dar uma encorpada aí no Lattes de vocês. Tá bom? O único problema do CIMEP é que são 5, no máximo, por autor, né? Acho que a galera vai... Se você colocar 5, eu acho que você... Não, eu não, mas lá no nosso grupo tem gente que coloca, hein? Ô, Vitor, é porque na engenharia de produção, tradicionalmente, os eventos de engenharia de produção limitam a 5 autores, entendeu? O normal é esse. Entendi. É porque a galera lá, a gente chama o senhor para participar de todos, né, professor? Já tem mais 10 pessoas lá que... Como eu sou orientador já de praticamente todo mundo, o que ele está falando não é isso, Daniel. O que ele está falando não é que limita a 5. O que ele está falando é que cada autor só pode estar no máximo em 5 artigos. Sim. Entendeu? Mas isso é um caso à parte, entendeu? Isso aí a gente pode conversar. Tá. Não se preocupe com isso. Mande seus trabalhos. Beleza. Tudo se resolve. A gente deve ter mais de 20 trabalhos para mandar para o CIMEP. A CBS nós fechamos 2 dias, né? 3 dias, acho que a gente fechou. É isso aí. Então, assim, é uma galera que tem. Quando a gente tem esse caso, Vitor, eu entendo que a presença do orientador é importante, mas chega a ser mais importante para o grupo de alunos. É verdade. Entendeu? Sim. Então, assim, não é o caso de... Marcos não precisa de 10 trabalhos. Não, para Marcos ou para mim, 10 trabalhos nem vai nem vem. Mas os alunos precisam dos trabalhos. Exatamente. Então, o CIMEP ele tem muito essa percepção de que nós somos um evento independente. Então, nós não temos parceiros, nós não temos patrocinadores, nós fazemos um evento com uma comissão de 8 pessoas, né? Então, a gente aplica exatamente Lean, né? E acreditamos que o evento é voltado exatamente para a graduação e para aquele estudante que precisa daquele evento para crescer o seu Lattes. Então, nós entendemos a realidade, acredite, individual. Cada caso é um caso. Então, no CIMEP nós temos as nossas regras, mas nós analisamos cada caso. Então, Daniel, o meu grupo tem 20 trabalhos e os 20 tem o professor Marcos, mas espera aí. O professor Marcos precisa de 20 artigos? Não, o professor Marcos tem mais de 500 artigos. O que é 20 artigos para o professor Marcos? Não é nada. Mas esses alunos que estão com esses 20 artigos, desses 20 aí tem 3 que vão fazer seleção. Para esses 3 caras é importante. Então, a minha contribuição social, o contributo do CIMEP
é enorme. Então, eu não posso permitir que esses caras não tenham esses artigos publicados. Então, nós temos um lado social, humano, muito grande. Isso é que nos diferencia, eu digo de passagem. No dia que você pisar no CIMEP, você vai sentir uma atmosfera totalmente diferente de qualquer outro evento que você foi. Não, eu nunca mais deixei... Eu fui no primeiro com uma aluna e nunca mais deixei de ir. Aí o Daniel nem ligou para mim, né? Eu falei com o Daniel, todo filho da puta, tá enchendo o saco. Mas aí eu persisti, né? Eu continuei indo. Aí chegou uma hora que ele... Né? Pô, vou dar uma moral para esse cara para ver o que ele tem para falar. Pô, o cara só vem aqui encher, porra, né? Mas, inclusive, ó, a professora Fernanda Raquel está aqui. A professora Fernanda Raquel, ela hoje é professora, colega de trabalho minha da UFCG. A professora Fernanda Raquel é fundadora do CIMEP. Ela começou como vocês, estudantes. Foi minha orientada. Ela foi minha orientada. Foi da turma pioneira de engenharia de produção. Olha, ela fundou o CIMEP comigo. Professora Fernanda Raquel. Foi minha orientada. Fez especialização em segurança do trabalho. É minha cria. Depois de fazer mestrado em pesquisa operacional, hoje é professora comigo, lá na Universidade Federal de Campina Grande. Ela está na live. Então, assim, quem passa pelo CIMEP acaba, no mínimo, como professora Fernanda Raquel. Ou seja, o mínimo é o que vocês estão vendo aí. Uma professora universitária com mestrado para entrar no doutorado. Então, esse é o contributo social que nós damos. Muito obrigada, professor. Eternamente, professor, né? Aí, tá vendo? Boa noite a todos. Boa noite. Muito legal, cara. Muito legal. Pois é. Muito feliz. Tá aí, a prova viva do que é o CIMEP. Então, muito obrigado mais uma vez. Fiquem ligados aí nas redes sociais, no nosso grupo do Telegram, que eu vou me arrumar com o Daniel ou com algum outro convidado para a gente bater mais um papo na semana que vem, para continuar essas orientações aí para quem deseja fazer um mestrado ou um doutorado. Tá bom? Boa noite, então, pessoal. Valeu, professor. Boa noite a todos.